de água aqui para a gente poder fazer a live novamente. Bom, pessoal, essas lives de domingo, né? Eu gostaria muito que as pessoas entendessem o objetivo do canal. Então, para quem vai ver aqui os itens que eu separei, vai ver que eu vou falar aqui de fundição de alumínio, fundição de ferro, vou falar de teste de motores, vou falar de situações que, por exemplo, vai com certeza não ter nada a ver com as pessoas que estão assistindo. Mas eu quero que vocês entendam o contexto disso tudo. Então são itens que são temas que têm a ver não só com teste de motores, mas com tudo, né? Só mais um minutinho aqui. Pronto. Estou desligando aqui um outro equipamento para ver se também não tem a ver com o ruído, né? Então é isso. São situações que têm a ver com a medição de temperatura como um todo, tá certo? Bom, vamos lá. Para quem está assistindo, ganhou o curso básico, tá? PTC em termorresistência, termopares e termoelementos, ok? Basta mandar o nome e telefone no e-mail temperatura@temperatura.com.br. Não deixem de assistir, de entrar, né, no site cursotermometria.com.br, porque lá tem muita coisa bacana com relação à parte didática, né? Então lá tem os cursos nível intermediário, nível avançado, né? Tem também a possibilidade de a gente tirar dúvidas, né, com relação a tudo isso. Então, ganhou. Essa semana, pessoal, ficou faltando algumas apostilhas para mandar, porque eu tive alguns problemas, né? E muito provavelmente até amanhã eu estou mandando o restante das apostilhas para quem assistiu e me passou o e-mail. Então, se você por acaso assistiu a semana passada, passou o e-mail, solicitou e não recebeu, até amanhã vocês vão receber, tá certo? Porque eu tive alguns problemas, não teve como atender a todos, tá? Mas mandou o e-mail, vai receber, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui com relação aos tópicos, tá? Então, ferro fundido a 1500 graus, né? Usando termopares de contato em ferro fundido a 1500 graus, só descartável, né? Por que eu coloquei isso? Eu não uso ferro fundido, eu não uso descartável, então para mim não me interessa saber disso, né? Deixa eu ver como é que está o som aqui, pessoal, só um minutinho, vamos ver se está bom. Usando termopares de contato em ferro fundido a 1500 graus, só descartável, né? Por que eu coloquei isso? Parece que está bom sim. Bom, é isso. Se alguém puder responder aí, eu agradeço. Então, só descartável? Por que eu coloquei isso, pessoal? Se vocês entrarem em contato com qualquer fabricante de termopares e perguntar se eles têm termopares para ferro fundido, a resposta vai ser, talvez 99,9% dos casos, tem que ser descartável. Olha, você precisa consultar descartável. Nós não fabricamos descartável. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha a importância que tem de a gente se atualizar. Então, uma verdade que era verdade há 20 anos atrás, pode ser que hoje não seja mais. E não só para ferro fundido, para tudo, né? Então, às vezes eu estou usando, é isso que eu quero abrir a cabeça de vocês, né? No bom sentido, é lógico. Mas no sentido de mostrar para vocês que as coisas evoluem, né? Evoluem em montagens, evoluem em empresas, em fabricantes, e tudo que era verdade há anos atrás pode não ser mais verdade hoje, né? Então, precisa ficar muito ligado nisso. As pessoas têm que estar atualizadas. Então, esses treinamentos que eu dou aqui de temperatura tem muito a ver com isso. Então, quando eu falo de ferro fundido, eu estou colocando uma situação de mostrar o quanto você precisa ter
ter a atualização. Às vezes eu passo as coisas aqui, pessoal, e o pessoal pode achar que o que ele está falando não existe. No mercado, não é bem assim, não, ele está exagerando. Faça um teste. Liga para qualquer fabricante que vocês queiram ligar e peça, fala, olha, eu tenho um banho de ferro, eu tenho eu mexo com ferro líquido a 1500 graus e eu queria colocar um termopar. Você vende termopar para banho de ferro fundido líquido para mim medir? A 1500 graus, olha, tem que ser descartável. 99,9% das pessoas vão falar para você que tem que ser descartável. Então, isso eu estou colocando porque é o extremo, né? Então, por isso que eu estou colocando os extremos para abrir a cabeça de vocês aí. A mesma forma que é um extremo, sensores para uso em teste de motores, como eu falei agora há pouco, a gente está refazendo a live, né? Sensores para teste de motores. Por que teste de motores? Eu não tenho teste de motores, mas você pode trabalhar numa empresa de embalagem, numa empresa alimentícia, numa empresa petroquímica, química, ter corrosão, ambientes corrosivos, né? E tem tudo a ver com o que eu vou falar. Por que eu escolhi teste de motores? Porque é um dos processos mais interessantes que tem para uso de termopar. Ele usa o termopar mais simples, é um termopar, pote, rabicho. É o mais simples que tem. Nem cabeçote tem, tem um bucinzinho ali de 1/8, né? Que você usa 1/4 para fazer ligação da conexão, mas em termos de sensor é o que tem de mais simples. E aí o que acontece? Eles são usados em baixa temperatura e também em alta. Por exemplo, escape do motor chega até 900 graus. Então você pode ter uma situação de baixa temperatura, de alta temperatura, num termopar muito simples, onde você vai ter situações extremas, que aí você vai se identificar para cada ramo de atividade para quem está assistindo. Então, por exemplo, um índice muito alto um grau muito alto de vibração, de impacto, vibração na ponta do sensor, vibração na saída do cabo, problema de infiltração de óleo. Mas onde eu trabalho é alimentícia. Tá, infiltração de água. Então, a mesma técnica que eu uso na montagem de um sensor para teste de motores é a mesma técnica que eu uso para a indústria alimentícia. Eu mexo com uma máquina de embalagem, que ela movimenta muito o cabo, movimenta e acaba quebrando. Quantas vezes eu vejo o pessoal colocar uma mola? A mola na saída do cabo, está tudo resolvido. Não, tem situações que a mola não resolve nada, absolutamente nada. Então, tem que tomar muito cuidado, porque você tem situações aí que eu estou visitando, e quando eu coloquei teste de motores, para quem não escutou, é uma situação de eu estou visitando clientes, grandes clientes, que eu já visitei há 30 anos atrás, 20 anos atrás, e eles têm os mesmos problemas até hoje, né? Então, veja que interessante, os problemas continuam. E eles são cíclicos, como eu estava explicando para vocês agora há pouco. Deixa eu ver como é que está o som aqui, pessoal. Que eu já visitei há 30 anos atrás, 20 anos atrás. Parece que está um pouco melhor, né? Vamos seguir aqui. Então, são situações cíclicas, e isso tem uma explicação, né? Tem uma explicação. A explicação é com relação a o sensor, ele é um produto sob encomenda. Então, por ser sob encomenda, a fábrica A faz de um jeito, a fábrica B faz de outro jeito, cada um tem um modo de fabricar, né? Só que nós temos uma situação que é aplicação que exige que aquela montagem tenha que ser feita de uma determinada forma. E não interessa qual que é o padrão de montagem das empresas. Para que ela sirva em teste de motores, tem que ter um padrão de montagem. Não é nenhum, não estou falando 2, 3 ou 4 padrões de montagem. É um padrão de montagem. E aí começa a situação. Cada um faz de um jeito, o cliente fica no meio,
cliente fica no meio, né? Boa noite, o pessoal está entrando, eu estou repetindo a live para quem está entrando, com relação a o som estava ruim, eu acho que o horário 18 horas, eu não me importo de fazer novamente, até por respeito às pessoas que estão assistindo, para que o som fique adequado, porque tem que ficar gravado esse vídeo para durante a semana o pessoal assistir, tá certo? Então, eu estou visitando empresas, pessoal, que os problemas continuam, né? Por isso que a partir de agora eu vou começar a indicar fabricante. Se você tiver algum tipo de problema, quiser que eu indique um fabricante, eu vou indicar um fabricante. Eu não estava fazendo isso, mas assim, é muito complicado o que eu estou vendo por aí. Muito complicado. E sabe, não é como se fala, ajudar um ou outro, não é isso. O problema que eu estou vendo que não está conseguindo, eu estou vendo muita gente jogar dinheiro fora com sensor de temperatura e não está medindo temperatura, não está fazendo a coisa certa, né? Então, por um preço de mercado, tá? Eu estou comprando a 100, eu te indico uma empresa que você está comprando a 90, cara, você está tendo, e um produto que eu ajudo a especificar para você ter qualidade, porque eu estou vendo situações aí que não se resolvem, né? Como é que pode uma empresa que eu visitava há 30 anos atrás tem um problema até hoje, né? E não é uma empresa. Ah, Eduardo, você foi visitar uma empresa só, você está contando uma história. Não, são várias empresas, muitas empresas. Eu tenho certeza que vocês que estão assistindo têm essa história para contar também. Vocês devem ter um histórico dos fornecimentos que vocês têm. E aí vocês vão ver, nossa, comigo também, olha, eu já tive problema, resolveu, agora voltou de novo. É muito comum, gente, acontecer esse tipo de coisa. Então, assim, nós temos que determinar como é que resolve isso. Por isso que eu coloquei teste de motores e isso identifica com todas as pessoas, né? Porque é uma situação que o cliente tem que ter, o usuário do sensor tem que ter em mãos a solução daquilo. Então, ele tendo a solução daquilo, ele sabe que eu comprei do fornecedor A, não está me fornecendo? Não, a solução é essa. Eu vou comprar essa mesma solução do B, do C, do D. Né? Não assim, eu tenho essa solução, comprei do A, não serve, eu vou mudar essa solução. São produtos sob encomenda, gente. Tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Tá certo? Deixa eu só dar uma boa noite aqui. É isso, né? Vamos seguir aqui para terminar logo e eu poder dar o recado que eu quero dar. Lembrando aqui que é o slide 2 de 4, né? Esse aqui é o slide 2, tem o 3 e o 4 só mais 2. E aqui eu vou passar algumas informações importantes. Aqui eu vou falar de carbeto, novamente, entendam que isso pode servir como uma dica para qualquer ramo de atividade. Então, eu vou dizer o que acontece com o carbeto, que pode acontecer para vocês com termopar, com tubo inox 310, para tratamento térmico, indústria alimentícia, indústria de borracha, petroquímica, química, qualquer uma. Então, eu escolhi aqui os casos mais críticos para vocês entenderem, né? E esse aqui é um caso interessante. Por exemplo, como saber se um tubo de carbeto está com trincas internas? O que isso tem a ver? Vou explicar para vocês. Vamos ao segundo ponto. Como saber que um carbeto trincou por choque térmico? Né? Existem muitos casos, principalmente carbeto de silício, que se usa em fundição de alumínio ou de metais não ferrosos, principalmente no alumínio, que é o mais crítico, né? Em tubos de carbeto que tem fissuras internas, por algum motivo de fabricação, ele tem alguma trinca interna que eu não estou vendo, aí é o segundo item aqui, eu coloco ele no banho, passa uma semana, ele quebra. Aí a pessoa olha e fala, choque térmico. E aí você fica à mercê de uma situação que você não sabe. Pô, eu estou colocando, deu choque térmico. Pô, esse carbeto não vai servir, eu vou trocar por um ferro perlítico, né? Porque o carbeto está tendo problema. Só que existem vários tipos de carbeto.
Existem vários fabricantes, existem vários tipos de cada um para uma aplicação. Então, não quer dizer, é isso que eu quero apontar para vocês aqui, não quer dizer que o carbeto não seja a solução do seu problema. Né? Você tem que ter a solução, por isso que é bom ter a opinião de um especialista. A minha solução é carbeto de silício. Ponto. Comprei do fornecedor A. Puta, eu coloco lá, quebra. Ah, eu vou ter que trocar de carbeto? Não. Se nós determinamos, se você por um estudo, eu não estou dizendo eu, mas assim, você fez um estudo, determinou que o carbeto ali é a melhor solução para o seu processo, acabou, é carbeto. Se eu comprei do A, deu problema, eu tenho que comprar do B, a mesma coisa, e não sair modificando. Quantas empresas, pessoal, eu visitava de fundição que usava carbeto e hoje está usando ferro perlítico e está durando pouco, mas não quebra. É uma loucura essa situação que vocês não têm tamanho. Por isso que eu começar a fazer o seguinte, eu vou indicar fabricantes. Para que vocês... Indicar fabricante no sentido de eu passar uma especificação e falar, compra dessa forma. Aí você liga no fabricante. E você vai ver que o preço é de mercado, para que você possa comprar algo de qualidade. A sua solução é essa. E eu tentar fazer um exercício no sentido de determinar qual a solução para vocês do processo de vocês. Entendeu? E aí o que acontece? Ele quebrou, eu até coloquei aqui, né? Quebrou. Será que já estava trincado ou tinha imperfeições internas? Né? O que está acontecendo? E eu não tenho argumento. Então, eu quero, através desses treinamentos, dessa conversa, entender o problema de vocês, no sentido de vocês também, na hora que receber o produto, olhar, fazer uma análise. Então, por exemplo, quando eu coloquei carbeto, como é que eu sei se ele tem trincas internas? Eu não sei se o pessoal que está assistindo usa carbeto, mas existem técnicas para saber se o tubo está trincado ou não internamente. E isso é para tudo. Para qualquer tipo de sensor, eu consigo fazer uma visualização e uma análise daquilo que eu estou recebendo. Quantas vezes, pessoal, não tem situações que o pessoal me manda uma foto e fala, olha, eu estou usando isso. Né? E aí você, só olhando a foto, eu já consigo ver se o cara está tendo problema ou não. Então, esse é o ponto, é vocês receberem algo e começar a ser crítico naquilo que está recebendo, para saber se aquilo realmente resolve ou não. Por isso que eu estou indicando o fabricante a partir de agora. O slide 3, né, 3 de 4, aqui também, eu não uso termopar de platina, eu não uso cabeçote à prova de explosão. Eu vou só mostrar para vocês o que eu quero dizer com relação a isso. Tá? Só um minutinho, deixa eu ver como é que tá as coisas aqui. Ok. Aqui também eu estou apontando uma situação, né, para vocês entenderem até que ponto vai as coisas, né? E aí se aplica a qualquer ramo. Termopares de platina para medição de temperatura em caldeiras com enxofre. É uma situação. Existe uma solução, apenas uma solução. Não existe outra solução. Não existem duas, não existe três, não existe quatro. Existe uma solução. E eu preciso ter essa solução documentada. Olha, termopar para essa aplicação tem que ser assim. Ah, mas eu comprei do fulano e não está me atendendo. Cara, troca do fulano para o ciclano. Porque o problema, nós estamos falando em sensores sob encomenda. Eu uso um tubo que eu compro de um fornecedor. Eu uso um elemento que eu compro de um outro fornecedor. Eu compro um cabeçote que eu uso de outro fornecedor. Eu faço tanta coisa para montar aquela peça, eu envolvo muitos fornecedores. Então, assim, eu preciso saber a qualidade daquilo. E muitas vezes você olhando para o produto, você sabe se o produto está adequado ou não. E se não serviu, a gente tentar entender por que não serviu. E não sair trocando, né? Não sair trocando. Então, da mesma forma que existe termopares de platina para medição de temperatura em caldeiras com enxofre, existe uma solução, também existe uma solução para açúcar e álcool em mancal,
sensores para embalagem, sensores para fundição de alumínio, sensores para fundição de zinco, sensores para petroquímica, sensores para a indústria de laboratório, farmacêutica, de tubulação, sensores que têm poços de proteção. Só existe uma solução. E tem que ser essa. E às vezes eu vejo situações, por isso que eu estou colocando aqui de indicar fabricantes e ajudar na especificação, porque eu estou vendo que as pessoas fazem isso hoje. Usa isso. Puta, isso não deu certo. Agora usa aquilo. E vai chutando. Né? É lógico que dentro de uma solução você tem que seguir um caminho de objetivo no sentido de determinar qual a melhor possibilidade naquela situação. Né? Determinar qual o melhor produto. Né? E muitas vezes você não vai conseguir acertar na primeira. E às vezes você vai ter que fazer um teste, porque um produto, quando você coloca principalmente em alta temperatura, as variáveis são muito grandes. Né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, uma coisa que eu coloco no curso também, e é bem interessante isso que eu vou colocar para vocês. Também pouca gente pensou nisso que eu estou colocando para vocês. Quando você fala em alta temperatura, ou seja, temperaturas acima de 500 graus, né? Eu não vou entrar no mérito por que acima de 500 é alta temperatura ou não, mas vamos colocar acima de 500 graus. Né? Quando você está em alta temperatura, as possibilidades, as variações que eu tenho, as variações acho que não é a palavra correta, mas as possibilidades que eu tenho no meu processo quando eu faço em alta temperatura, uma vez falaram isso, eu gravei o termo, tudo acontece ao mesmo tempo. Né? Então, por exemplo, se eu for falar corrosão, vai ter corrosão de tudo que você possa imaginar ao mesmo tempo quando você fala em temperaturas altas. Então eu vou ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí você, para cravar uma solução, muitas vezes é meio complicado. Mas você pode meio que direcionar essa situação. Né? E não assim, usa isso, usa aquilo, agora usa o A, agora vamos usar o Z. Vamos mudar da água para o vinho porque o A não serviu, eu vou fazer o totalmente oposto. Não, eu vou usar o A. Não deu certo, agora eu vou usar o A' ali só para dar uma ajustada e tal, mas a solução está meio que encaminhada. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, é isso. Tem uma solução. Então, perceba isso no processo de vocês. Quando a gente fala de sensores à prova de explosão, cuidados a serem tomados na compra, eu estou falando o seguinte, isso aí não é só para quem fabrica. Às vezes eu vejo situações no mercado de quem vende cabeçote à prova de explosão, quem vende caixa à prova de explosão. Gente, sensor à prova de explosão é um projeto de um contexto de um todo. Eu não posso colocar um cabeçote à prova de explosão e falar que o sensor é a prova de explosão. E isso também vai para o cara que está comprando. Agora, mas eu não uso sensor à prova de explosão. Estou tranquilo nesse item aí, Eduardo. Não vou nem assistir mais porque não faz parte daquilo que eu estou colocando. Não, eu estou colocando o cabeçote à prova de explosão porque é um item que é o mais complicado, vamos dizer assim, o mais... É o que é mais perigoso, vamos colocar o mais... O que tem de mais complicado em aplicação errada de sensor é uma prova de explosão. Porque se eu aplicar ele de forma errada, aquilo explode. E se alguém ficar para contar a história, pode ser penalizado. Mas eu comprei. O cara jurou por Deus que era prova de explosão. Mas você não analisou os documentos, você viu o documento. Então, a gente começa a fazer uma situação também de ensinar uma situação de analisar aquilo que está recebendo. Uma situação crítica. Então, isso é formar especialistas. Entender aquilo que está recebendo. Ver o certificado, ver a aplicação. Será que é a prova de explosão? Olha, não, eu te mandei só o cabeçote a prova de explosão. Então, cara, eu não quero. Então, tomar cuidado com relação a isso. O que eu vejo aí de sensores à prova de explosão, sensores à prova de explosão errados, eu não vou dizer que eu estou vendo a todo momento, porque são aplicações
específicas, mas o que eu escuto me fala que existem problemas, né? Então, muito cuidado com relação a isso. Isso não é só para quem fabrica, é para quem está recebendo também. Porque a pessoa que está recebendo é que está lá. Então, assim, o interesse dela que seja realmente a prova de explosão para que ela não corra riscos, o risco não é do outro que vendeu, é do cara que está na planta. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Né? Ah, o sensor é a prova de explosão? É, o cabeçote é a prova de explosão. Né? Então, tomem cuidado com relação a isso. Por que essas coisas dão problema? Porque no passado era assim. Esse que é o problema. E muita gente da antiga ainda carrega isso. É aquilo que eu falo. Tem que ter uma atualização. E eu estou falando de uma situação de prova de explosão que essa atualização já aconteceu há mais de 15 anos. Né? Não é uma coisa agora. Nossa, então eu não me atualizei aqui e eu deveria ter me atualizado. Não, eu estou falando uma atualização, eu estou chutando 15 anos, mas isso aqui de ter um projeto como um todo, se não for para mais 15 ou 20 anos, mas no passado era muito disso. Se vendia-se um produto e colocava uma caixa, comprava uma caixa à prova de explosão, colocava as ligações lá e acabou. Aquela situação virava um sensor à prova de explosão. Né? E aí era meio complicado. Por que não é mais assim? Porque a prova de explosão está numa situação de faiscamento, aí também o pessoal coloca assim, mas termopar não vai explodir, PT-100 não vai explodir. Beleza, ótimo, não vai explodir. Puta, Eduardo, você está falando uma coisa que assim, tudo bem, está errado, né? Mas não vai explodir. Só que é o seguinte, pessoal, se uma planta explodir por outro motivo, uma seguradora, olhando uma situação de um sensor que tiver numa situação irregular, ele pode não pagar. Ah, mas não foi o sensor, mas esse sensor aqui está com o certificado errado. Esse sensor não é a prova de explosão. Vamos analisar a documentação. Explodiu. Uma coisa é certa, algo saiu errado. Se ela pegar uma situação que tiver com problema de documentação, o seguro não paga. Entendeu? Não é questão de não explodiu. Quantas vezes eu escuto isso? Ah, mas Eduardo, o faiscamento de um PT-100, você está sonhando, né? Quantas vezes eu escutei isso? Mas nós estamos falando de uma seguradora que pode ter que pagar um prêmio lá com relação a uma perda e ele pegar qualquer coisa que se pegar a seguradora, pega isso. Qualquer coisa que pegar errada ali, ela não paga. Não paga. Não paga. Né? Então, é isso. Então, isso aqui abre uma situação muito maior do que a gente está pensando. Tá certo? Vamos para o último slide aqui, pessoal, ficou meio cansativo, vou fazer uma live um pouco mais rápida, porque eu falei muito já, e por conta do áudio, né? Depois eu quero dar uma olhada nesse, mas são coisas que acontecem, eu não tenho equipamentos de primeiro mundo, gostaria de ter, mas é isso, né? Vamos lá. Um poço corretamente dimensionado precisa de uso de pasta térmica, né? Eu já cansei de ter dúvidas com relação a isso, o pessoal pergunta, né? E aí eu emendei outra aqui. Ao percebermos que o uso de pasta térmica é necessária, quais os cuidados? O fato é o seguinte, pessoal, esses dois itens eles estão relacionados e aí resolve a live de hoje. O caso é o seguinte, quando passa numa situação de eu tenho um poço de proteção, por uma situação, eu tenho um sensor com poço e eu estou tendo problema, quando passar pela cabeça que estou precisando colocar pasta térmica naquele poço, é porque eu tenho problema. Eu tenho um problema, aquilo lá não está funcionando adequadamente, eu estou querendo achar um artifício de pasta térmica. Né? Por que pasta térmica? Pasta térmica, ele melhora o contato térmico, né? Puta, sensacional, sensacional, vou colocar pasta térmica, vai aumentar o contato, está resolvido o problema. Só que se vocês analisarem uma especificação técnica e instruções de uso de uma pasta térmica, vai ver que depois de um certo tempo, como ela está sendo usada em temperatura, ela começa a virar um produto, começa a perder as características dele, que no futuro, o extremo, o lado contrário da pasta térmica é se tornar um isolante.
Como é que eu vou colocar isso dentro de um poço que pode fechar, por ação da temperatura, ele pode ficar cozinhando lá por certo tempo e tal, e de repente, porque acabou a validade dela, o tempo de uso dela tem um tempo, como é que eu vou arrancar aquilo de lá se aquilo virou um isolante? Como é que eu vou colocar um negócio dentro de um poço de temperatura que pode se tornar um isolante, né? E muitas vezes o local que ele está, eu não consigo nem limpar o poço, porque eu não consigo simplesmente pegar e virar ele de ponta cabeça, raspar tudo. Às vezes o local que tá esse poço não permite nem que eu lave esse poço. Então, qual que é a situação, né? É o dimensionamento do poço. Se ele tiver dimensionado conforme norma, eu não preciso pensar, nem vai passar pela minha cabeça de usar a pasta térmica e nem vai ter espaço para usar a pasta térmica. Aí as pessoas falam, já entendi, não vai ter espaço, então basta eu fazer um orifício bem justinho. Não. Poço tem várias situações que a norma pede para analisar um poço para ver se ele está conforme norma. Só para vocês terem uma ideia, eu só consigo fazer cálculo de sensores, com cálculo de postos de proteção, se ele primeiro passar nos testes para ver se ele se encaixa na norma. Então tem situações de analisar comprimento com diâmetro, diâmetro com furo, furo interno, furo externo, a parte cônica, a parte de espessura de parede, espessura de fundo. Existem muitas coisas ali que está na norma, não é eu que estou inventando, que se não tiver dentro de uma coerência, não é a resposta certa, mas tiver de acordo com aquilo que a norma pede, o poço não se classificando como poço conforme, né, conforme norma, eu não posso nem ir adiante. Né? Então, se ele pode dar problema de imersão, de espessura de parede, e aí vai. Né? E aí tem as aplicações também. Então, quando ele é corretamente dimensionado, tranquilo. Então você não precisa se preocupar com pasta térmica e nem vai lembrar que ele existe. Quando você lembra que ele existe, quando você lembra que a pasta térmica existe, é porque você já está tendo problema e está querendo achar uma solução para aproveitar aquilo que você tem. Então, vamos colocar uma pasta térmica, vamos fazer qualquer coisa do tipo, tá certo? E tem um detalhe aqui, muito importante. Mas o poço veio com equipamento, Eduardo. O equipamento já veio com esse poço, ele foi dimensionado para isso. Gente, essa semana, para quem me conhece, sabe que eu dou exemplos de agora, não do passado. Olha, há 20 anos atrás eu vi um cara... Não, essa semana passada. Eu fui num cliente que o equipamento é um equipamento chinês, né, que veio, nada contra, já falei isso aqui. Existem equipamentos hoje da China tão bom quanto os nacionais, ou tão bom quanto os americanos, mas também tem as empresas que têm problemas, né, como todo lugar. Mas a China melhorou muito em questão de qualidade para alguns fabricantes, em questão de alguns fabricantes. Alguns fabricantes acabaram se tornando bons fabricantes, com qualidade. Mas analisando aquela situação, né, eu vi lá uma situação que o cara tinha um equipamento e estava se medindo a temperatura no ponto que é menos indicado para se medir aquela temperatura. E o cara me chamou lá, você vê, eu compro um equipamento, onde ele mede lá o produto e mede também a temperatura desse produto. Aí o cliente comprou e não pagou barato, porque eu falei, poxa, o barato sai caro, né? Ele falou, cara, não paguei barato nisso, isso é muito caro. E ele não comprou comprou 8, 6, sei lá, né? Uma empresa grande. Não vou falar que produto que é, mas assim, a medição de temperatura, pela situação que ele fazia lá, não estava batendo, ele não estava sendo estável o suficiente para se chegar num resultado coerente, porque é um laboratório, né? E aí o que acontece? Ele quis medir a temperatura de uma forma externa. Então eu fui lá para dar uma olhada, tal, eu vou querer colocar um sensor diretamente no meu produto, tal, e a gente ficou pensando sobre isso, tal. Quando abriu a máquina, eu fui olhar onde eles estavam medindo a temperatura, que o fabricante estava medindo a temperatura, gente, era no pior ponto que tinha.
Quando eu falo para vocês que eu estou dando o curso básico, né, que o curso básico eu falo de dissipação de energia e aquela coisa toda, como a gente tem um pouco mais de experiência, quando você abre um equipamento daquele, para você visualizar aquilo que eu vi lá, o cara tem que ter experiência, entendeu? Então, por exemplo, ele estava medindo temperatura justamente no pior ponto, porque o líquido ele ficava correndo pelo processo, né? O fluido lá, a água, sei lá o que era. Então ele ficava correndo, passava numas mangueiras, saía pelo outro lado, e o sensor ficava numa tubulação, já que, conforme norma, está errado. O posicionamento daquele sensor, conforme norma, está errado. Mas ele estava medindo, né? E às vezes, pessoal, o equipamento ele é feito de uma forma que o cara faz os testes e ele ajusta para que ele funcione, eu já falei isso para vocês, funcione adequadamente dentro da situação que ele está. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, na hora que abriu a parte de trás, que tinha a tampa, quando abriu, como eu estava no laboratório e ele é refrigerado, só ao abrir a tampa, ele começou a trocar mais temperatura do que deveria, aí a temperatura ficou mais problemática ainda. Então, ele é feito de uma forma que ele é climatizado daquela forma para funcionar, e eles fazem os ajustes. Agora, é aquilo que eu sempre falei nas lives passadas. Se você mede corretamente a temperatura, você não precisa de ajuste nenhum. Você mede ponto final, seja lá onde for. Então, se eu tirar a tampa, tiver uma área climatizada, para quem assistiu às outras lives, eu falo muito sobre isso. O cara manda um equipamento para o Ceará, que é mais quente, é uma coisa. Eu mando para uma cidade litorânea, né? É uma situação diferente. Eu mando para um lugar que é muito gelado, eu sempre cito a Patagônia, é uma temperatura muito, muito baixa. Então, são situações de ambiente que, seja lá onde for, se ele tiver bem especificado, ele vai funcionar. É diferente daquela situação dessa máquina, que só ao tirar a tampa de trás já teve variação. E eu batendo o olho lá e vi que a pior condição que tinha era aquela lá, né? E aí eu expliquei, porque tudo também não só a parte de especialista, mas o especialista consegue ver isso. Só que você vê isso, aponta e você mostra por bom senso, né? Qualquer pessoa que seja uma pessoa do ramo e tenha bom senso vai entender e falar, poxa, realmente é um absurdo. Estou tirando a tampa, está tendo variação, né? Então, isso de veio com equipamento, cara, é mais problema ainda, porque a pessoa acha que pelo fato de ter vindo com equipamento, eu estou sem qualquer tipo de problema. Então, você vê naquela situação, o equipamento veio da China, veio com o equipamento, o cara não consegue, ele tem que fazer funcionar. Pior, ele pediu o equipamento, aí o pessoal chega para ele e fala assim, cara, mas você não analisou esse equipamento direito? Como é que ele ia saber que o sensor de temperatura estaria no posicionamento errado? Olha a confusão, pessoal. Como é que você, olhando um catálogo, você ia ter a possibilidade de analisar? Você nem está olhando internamente e você nem é especialista para isso, né? E aí você chega e paga uma grana nisso, fala, não funcionou. Como é que a diretoria vê isso? Cara, você pediu um equipamento, você não analisou direito. Se não está funcionando, você não analisou direito. Ah, mas eu tiro a tampa e ele está tendo variação. Pô, será que esse equipamento eu não poderia usar num laboratório? A culpa sempre vai ser de quem pediu. Sempre, 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 né? Então, tomem cuidado com relação a isso, tá bom? É isso, pessoal. Aí eu vou finalizar. Já tivemos problema demais aqui. Então, assim, faça a sua inscrição, receba informações de novos vídeos. A ideia é tirar dúvidas. Se quiser informação para que eu possa verificar a possibilidade de analisar o processo, ver qual é a solução pontual de vocês para que a gente possa dar a solução ou até indicar um fabricante, conte comigo, tá bom? Se gostou, dê um curtir, compartilhe. Eu estou achando que 18 horas é um bom horário, mas a gente vai ter que dar uma olhada depois para ver como foi bem recebido isso, tá bom? É só mandar aqui e-mail, né, com nome e telefone para mim fazer as marcas d'água como eu já expliquei. E lembrando que da semana passada ficou faltando
algumas apostilhas para mandar. Então eu vou ver se eu mando entre segunda ou terça-feira. Tive problemas particulares e não consegui mandar. Mas quem mandou o e-mail vai receber, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado.